Conta um Conto apresenta de Miguel de Cervantes, Dom Quixote de la Mancha. Narração Marcelo Fávaro. Primeira parte, capítulo 1, que trata da condição e exercício do famoso fidalgo Dom Quixote de la Mancha. Num lugar da Mancha, de cujo nome não quero lembrar-me, vivia, não há muito, um fidalgo, dos de lança encabido, adarga antiga, rocim fraco e galgo corredor. Passadio, olha seu tanto mais de vaca do que de carneiro, as mais das ceias restos da carne picados com sua cebola e vinagre, aos sábados outros sobejos ainda somenos, lentilhas às sextas-feiras, algum pombito de crescença aos domingos, consumiam 3/4 do seu haver. O remanescente levavam no saio de belarte, calças de veludo para as festas, com seus pantufos do mesmo, e para os dias de semana o seu belorido mais fino. Tinha em casa uma ama que passava dos 40, uma sobrinha que não chegava aos 20, e um moço da pousada e de porta fora, tanto para o trato do rocim como para o dia da fazenda. Orçava na idade o nosso fidalgo pelos 50 anos. Era rijo de compleição, seco de carnes, enxuto de rosto, madrugador e amigo da caça. Querem dizer que tinha o sobrenome de Quidiada ou Quesada, que nisto discrepam algum do tanto os autores que tratam da matéria, ainda que por conjecturas verossímeis se deixa entender que se chamava Quidiana. Isto, porém, pouco faz para nossa história. Basta que, no que tivermos de contar, não nos desviemos da verdade nem um tio. É, pois, de saber que este fidalgo, nos intervalos que tinha de ócio, que eram os mais do ano, se dava a ler livros de cavalaria, com tanta afeição e gosto, que se esqueceu quase de todo do exercício da caça, e até da administração dos seus bens. E a tanto chegou a sua curiosidade e desatino neste ponto, que vendeu muitas courelas de semeadura para comprar livros de cavalaria para ler, com o que juntou em casa quantos pôde apanhar daquele gênero. Dentre todos eles, nenhuns lhe pareciam tão bem como os compostos pelo famoso Feliciano da Silva, porque a clareza da sua prosa e aquelas intrincadas razões suas lhe pareciam de pérolas, e mais, quando chegava a ler aqueles requebros e cartas de desafio, onde em muitas partes achava escrito, vejamos, a razão da sem razão que a minha razão se faz, de tal maneira a minha razão enfraquece, que com razão me queixo da vossa formosura, e também quando lia, aos céus que de vossa divindade divinamente com as estrelas vos fortificam, e vos fazem merecedora do merecimento que merece a vossa grandeza. Com essas razões, perdia o pobre cavaleiro o juízo, e desvelara-se por entendê-las, e desentranhar-lhes o sentido que nem o próprio Aristóteles o lograria, ainda que só para isso ressuscitara. Se não se entendia lá muito bem com as feridas que Dona Belianes dava e recebia, por imaginar que, por grandes facultativos que o tivessem curado, não deixaria de ter o rosto e todo o corpo cheio de cicatrizes e costuras. Porém, contudo, louvava no autor aquele acabar o seu livro com a promessa daquela inacabável aventura,
E muitas vezes lhe veio o desejo de pegar na pena e finalizar ele a coisa ao pé da letra, como ali se promete, e sem dúvida alguma o fizera, e até o sacara à luz, se outros maiores e contínuos pensamentos lhe não estorvaram. Teve muitas vezes testilhas com o cura do seu lugar, que era um homem douto, graduado em sequência, sobre o qual tinha sido o melhor cavaleiro, se Palmeirim de Inglaterra ou Amades de Gaula. Mestre Nicolau, barbeiro do mesmo povo, dizia que nenhum chegava ao cavaleiro do Febo, e que se algum se lhe podia comparar era o Dom Galaor, irmão do Amades de Gaula, o qual era para tudo, e não cavaleiro melindroso nem tão chorão como seu irmão, e que em pontos de valentia não lhe ficava para trás. Em suma, tanto naquelas leituras se enfrascou, que as noites se lhe passavam a ler, desde o sol posto até a alvorada, e os dias desde o amanhecer até o fim da tarde. E fim, assim, do pouco dormir e do muito ler, se lhe secou o cérebro, de maneira que chegou a perder o juízo. Encheu-se-lhe a fantasia de tudo o que achava nos livros, assim de encantamentos como pendências, batalhas, desafios, feridas, requebros, amores, tormentas e disparates impossíveis. E assentou-se-lhe de tal modo na imaginação ser verdade toda aquela máquina de sonhadas invenções que lia, que para ele não havia história mais certa no mundo. Dizia ele que Cid Rui Dias fora muito bom cavaleiro, porém que não tinha que ver com o cavaleiro da ardente espada, que de um só revés tinha partido pelo meio a 2 feros e descomunais gigantes. Melhor estava com Bernardo del Carpio, porque em Roncesvalles havia morto o Roldão, o encantado, valendo-se da indústria de Hércules quando afogou entre os braços o Anteu, filho da terra. Dizia muito bem do gigante Morgante, porque com ser daquela geração dos gigantes, que todos são soberbos e descomedidos, só ele era afável e bem criado. Porém, sobre todos estava bem com Reinaldo de Montalvão, especialmente quando o via sair do seu castelo e roubar quantos topava, e quando em Alende se apossou daquele ídolo de Mafoma, que era de ouro maciço, segundo refere a sua história, para poder pregar um bom par de pontapés no traidor Galalão, dera ele a ama e de crescenças a sobrinha. Afinal, rematado já de todo juízo, deu no mais estranho pensamento em que nunca jamais caiu louco algum no mundo, e foi parecer-lhe convinhável e necessário, assim para aumento de sua honra própria, como para proveito da república, fazer-se cavaleiro andante. E ia-se por todo o mundo com as suas armas e cavalo à cata de aventuras, e exercitar-se em tudo em que tinha lido, se exercitavam os da andante cavalaria, desfazendo todo o gênero de agravos e pondo-se em ocasiões e perigos, donde, levando-os a cabo, cobrasse perpétuo nome e fama. Já o coitado se imaginava coroado pelo valor do seu braço, pelo menos com o império de Trapisonda, e assim, com estes pensamentos de tanto gosto, levado pelo enlevo que neles trazia, se deu pressa a pôr por obra o que desejava. E a primeira coisa que fez foi limpar umas armas que tinham sido de seus bisavós, e que, desgastadas de ferrugem, jaziam tanto por um canto esquecidas havia séculos. Limpou-as e consertou-as o melhor que pôde. Porém viu que tinham uma grande falta, que
era não terem selada de encaixe, senão só morriam simples. E a isto, porém, remediou a sua habilidade. Arranjou com papelões uma espécie de meia selada, que encaixava com o morrião, representando então a selada inteira. Verdade é que, para experimentar se lhe saíra forte e poderia com uma cutilada, sacou da espada e lhe atirou 2. Com a primeira, para logo desceis o que lhe tinha levado uma semana para arranjar. Não deixou de parecer-lhe mal a facilidade com que dera cabo dela. Para forrar-se a outra que tal, tornou a corrigi-la, metendo-lhe por dentro umas barras de ferro, por modo que se deu por satisfeito com a sua fortaleza, e sem querer aventurar-se a mais experiências, a despachou, e teve por selada de encaixe das mais finas. Foi-se logo a ver o seu Rocim, e dado tivesse mais quartos que R$1, e mais taxas que o próprio cavalo de Gonela, que tantos peles et ossa fuit. Pareceu-lhe que nem o bucéfalo de Alexandre, nem o babieca do Cid tinham que ver com ele. 4 dias levou a cismar que nome lhe poria, porque, segundo ele a si próprio se dizia, não era razão que um cavalo de tão famoso cavaleiro, e ele mesmo de si tão bom, ficasse sem um nome aparotoso, por assim dizer. Barafustava por lhe dar um que declarasse o que fora antes de pertencer a cavaleiro andante, pois era coisa muito de razão que, mudando o seu senhor de estado, mudasse também ele o nome, e o cobrasse famoso e de estrondo como convinha à nova ordem e ao exercício que já professava, e assim, depois de escrever, riscar e trocar muitos nomes, ajuntou, desfez e refez na própria lembrança outros, até que acertou em o apelidar Roucinante. Nome, em seu conceito, alto, sonoro e significativo do que havia sido quando não passava de Rocim, Roucinante, antes do que ao presente era, como quem dissera que era o primeiro de todos os Rocins do mundo. Posto ao seu cavalo nome tanto a contento, quis também arranjar outro para si, e nisso gastou mais 8 dias, e ao cabo disparou em chamar-se Dom Quixote. Do que, segundo dito fica, tomaram ocasião alguns autores desta verdadeira história para assentarem que se devia chamar Quidiada e não Quesada, como outros quiseram dizer. Recordando-se, porém, de que o valoroso Amades, não contente com o chamar-se Amades sem mais nada, acrescentou o nome com o do seu reino, sua pátria, para a tornar famosa, e se nomeou Amades de Gaula. Assim quis também ele, como bom cavaleiro, acrescentar ao seu nome o da sua terra, e chamasse Dom Quixote de la Mancha, com o que, ao seu parecer, declarava muito ao vivo a sua linhagem e pátria, a quem dava a honra de tomar dela o sobrenome, e assim, limpas as suas armas, feita do morrião selada, posto o nome ao Rocim, e confirmando-se a si próprio, julgou-se inteirado de que nada mais lhe faltava, senão buscar uma dama de quem se enamorar, e andante cavaleiro sem amores, era árvore sem folhas nem frutos, e corpo sem alma. Dizia ele entre si: demos que, por mal dos meus pecados, ou por minha boa sorte, me encontro por aí com algum gigante como de ordinário acontece aos cavaleiros andantes, e o derribo de um recontro, ou o parto em 2, ou finalmente o venço e rendo. Não será bem ter a quem mandá-lo apresentar,
para que ele entre e se lance de joelho aos pés da minha preciosa senhora e lhe diga com voz humilde e rendida: eu, senhora, sou o gigante Caraculiambro, senhor da ilha Malindrania, a quem venceu em singular batalha o jamais dignamente louvado cavaleiro Dom Quixote de la Mancha, o qual me ordenou me apresentasse perante vossa mercê, para que a vossa grandeza disponha de mim como for servida. Como se alegrou o nosso bom cavaleiro de ter engenhado esse discurso, e especialmente quando atinou com quem pudesse chamar a sua dama. Foi o caso, conforme se crê, que num lugar perto do seu havia certa moça lavradora de muito bom parecer, lavradora, de quem ele em tempos andara enamorado, ainda que, segundo se entende, ela nunca o soube, nem de tal desconfiou. Chamava-se Aldonça Lourenço. A esta é que a ele pareceu bem dar o título de senhora dos seus pensamentos, e buscando-lhe nome que não desdissesse muito do que ela tinha, e ao mesmo tempo desse seus ares de princesa e grã senhora, veio a chamá-la Dulcinea del Toboso, por ser Toboso a aldeia da sua naturalidade. Nome este, em seu entender, músico, peregrino, significativo, como todos os mais que a si e as suas coisas já havia posto. Capítulo 2, que trata da primeira saída que de sua terra fez o engenhoso Dom Quixote. Concluídos, pois, todos estes arranjos, não quis retardar mais o pôr em efeito o seu pensamento, estimulando-o à lembrança da falta que já estava fazendo ao mundo a sua tardança, segundo eram os agravos que pensava desfazer, sem razões que endireitar, injustiças que reprimir, abusos que melhorar e dívidas que satisfazer, e assim, sem a ninguém dar parte da sua intenção, e sem que ninguém o visse, uma manhã antes do dia, que era um dos encalmados de julho, apercebeu-se de todas as suas armas, montou-se no rocinante, posta a sua selada feita à pressa, embraçou a sua adarga, empunhou a lança e pela porta furtada de um pátio se lançou ao campo, com grandíssimo contentamento e alvoroço de ver com que felicidade dava princípio ao seu bom desejo. Mas apenas se viu no campo quando o assaltou um terrível pensamento, e tal que por pouco não o fez desistir da começada empresa. Lembrou-se de não ter sido ainda armado cavaleiro, e que, segundo a lei da cavalaria, não podia nem devia tomar armas com algum cavaleiro, e ainda que as tomara, havia de levá-las brancas como o cavaleiro donzel, sem empresa no escudo enquanto o seu esforço não a ganhasse. Estes pensamentos não deixaram de lhe abalar os propósitos, mas, podendo nele mais a loucura do que qualquer outra razão, assentou em que se faria armar cavaleiro por algum que topasse, a imitação de muitos que também assim o fizeram. Segundo ele, tinha lido nos livros do seu uso, e tão quanto as armas brancas limparia suas por modo, logo que para isso tivesse lugar, que nenhum arminho lhes ganhasse. Com isto serenou, e seguiu jornada por onde ao cavalo apetecia, por acreditar que nisso consistia a melhor venida para suas aventuras. Indo, pois, caminhando o nosso flamante aventureiro, conversava consigo mesmo e dizia: quem duvida de que lá para o futuro, quando sair à luz a verdadeira história dos meus famosos feitos, o sábio que os escrever há de pôr,
quando chegar à narração desta minha primeira aventura tão de madrugada, as seguintes frases: apenas tinha o rubicundo Apolo estendido pela face da ampla e espaçosa terra, as doiradas melanias dos seus formosos cabelos, e apenas os pequenos e pintados passarinhos, com as suas farpadas línguas, tinham saudado com doce e melíflua harmonia a vinda da rosada aurora, que, deixando a branda cama do zeloso marido, pelas portas e varandas do horizonte manchego, aos mortais se mostrava, quando o famoso cavaleiro Dom Quixote de la Mancha, deixando as ociosas penas, se montou no seu famoso cavalo Rocinante e começou a caminhar pelo antigo e conhecido campo de Montiel. E era verdade que por esse mesmo campo é que ele ia. E continuou dizendo: ditosa idade e século ditoso, aquele em que hão de sair à luz as minhas famigeradas façanhas dignas de gravar-se em bronze, esculpir-se em mármores e pintar-se em painéis para lembrança de todas as idades. Tu, sábio encantador, quem quer que sejas, a quem há de tocar ser o cronista desta história, peço-te que te não esqueças do meu bom Rocinante, meu eterno companheiro em todos os caminhos e carreiras. E logo passava a dizer, como se verdadeiramente fosse enamorado: princesa Dulcineia, senhora deste cativo coração, muito agravo me fizestes em despedir-me e vedar-me com tão cruel rigor que aparecesse na vossa presença. Apraza-vos, senhora, lembrai-vos deste coração tão rendidamente vosso, que tantas mágoas padece por amor de vós. E como estes ia tecendo outros disparates, todos pelo teor dos que havia aprendido nos seus livros, imitando conforme podia o próprio falar deles, e com isto caminhava tão vagaroso, e o sol caía tão rijo, que de todo lhe derretera os miolos, se alguns tivera. Caminhou quase todo o dia sem lhe acontecer coisa merecedora de ser contada. Com o que ele se amofinava, pois era todo o seu empenho topar logo onde provar o valor do seu forte braço. Dizem alguns autores que a sua primeira aventura foi a de Porto Lápice, outros que foi a dos Moinhos de Vento. Mas o que eu pude averiguar e o que eu achei escrito nos Anais da Mancha é que ele andou todo aquele dia e ao anoitecer ele com o seu Rocim se achava estafado e morto de fome e que olhando para todas as partes a ver se ele descobriria algum castelo ou alguma barraca de pastores onde se recolher e remediar sua muita necessidade, viu não longe do caminho uma venda. E foi como aparecer-lhe uma estrela que o encaminhava, se não ao alcázar, pelo menos aos portais da sua redenção. Deu-se pressa em caminhar, e chegou a tempo que já a noite ia se cerrando. Achavam-se acaso à porta duas mulheres moças, destas que chamam de Boa-Avença, as quais se iam a Sevilha com uns arrieiros, que nessa noite acertaram de pousar na estalagem. E como ao nosso aventureiro tudo quanto pensava, via ou imaginava lhe parecia real, e conforme ao que tinha lido, logo que viu a locanda se lhe representou ser um castelo com suas 4 torres e coruchelos feitos de luzente prata, sem lhe faltar sua ponte levadiça e cava profunda, e mais acessórios que em semelhantes castelos se debuxam. Foi-se chegando à pousada, ou castelo, pelo que lhe representava, e a pequena distância colheu as rédeas a Rocinante,
esperando que algum anão surgiria entre as ameias a dar sinal de trombeta por ter chegado um cavaleiro ao castelo. Vendo, porém, que tardava e que Rocinante mostrava pressa em chegar à estrebaria, achegou-se à porta da venda e avistou as duas divertidas moças que ali estavam, que a ele lhe pareceram duas formosas donzelas ou duas graciosas damas que diante das portas do castelo se espareciam. Sucedeu acaso que um porqueiro que andava recolhendo de uns restolhos a sua manada de porcos, que este, sem faltar à cortesia, é que é o nome deles, tocou uma buzina a recolher. No mesmo instante se figurou a Dom Quixote, que o desejava a saber, que lá estava algum anão dando sinal da sua vinda. E assim, com estranho contentamento, chegou a venda e as damas. Elas, vendo acercar-se um homem daquele feitio, e com lança e adarga, cheias de susto, já se iam acolhendo à venda, quando Dom Quixote, conhecendo o medo que as tomara, levantando aquela viseira de papelão, e descobrindo o semblante seco e empoeirado, com o tom mais ameno e a voz mais repousada, lhes disse: "Oh, não fujam, suas mercês, nem temam desaguizado algum, porquanto a ordem de cavalaria que eu professo, a ninguém permite que ofendamos, quanto mais a tão altas donzelas, como se está vendo que ambas sois." Miravam-no as moças, e andavam-lhe com os olhos procurando o rosto, que a desastrada viseira em parte lhe encobria, mas como se ouviram chamar donzelas, coisa tão alheia ao seu modo de vida, não puderam conter o riso, e foi tanto que Dom Quixote chegou a envergonhar-se e dizer-lhes: comedimento é azul sobre o ouro da formosura, e demais, o rir sem causa grave denuncia a sandice. Não vos digo isto para não vos estomagueis, que a minha vontade outra não é, senão servir-vos. A linguagem que as tais fidalgas não entendiam, e o desajeitado do nosso cavaleiro ainda acrescentavam nelas as risadas, e estas nele o enjoo, e adiante passara, senão a ponto não saísse o vendeiro, sujeito que por muito gordo era muito pacífico de gênio, este vendo aquela despropositada figura, com arranjos tão disparatados como eram os aparelhos, as armas, lança, adarga e corsolete, esteve para fazer coro com as donzelas nas mostras de hilaridade. Mas, reparando melhor naquela quantia de petrechos, teve mão em si, assentou em lhe falar comedidamente, e disse-lhe desta maneira: "Se vossa mercê, senhor cavaleiro, busca pousada, excetuando o leito, porque nesta venda nenhum há, tudo mais achará nela de sobejo." Vendo Dom Quixote a humildade do alcaide da fortaleza, respondeu: "Para mim, senhor castelão, qualquer coisa basta, porque minhas pompas são as armas, meu descanso o pelejar", etc, etc. Figurou-se ao locandeiro que o nome de castelão seria troca de castelhano, ainda que ele era andaluz, e dos da praia de São Lucar, que em tunantes não lhe ficam atrás, e são mais ladrões que o próprio Caco, e burlões como estudante ou pajem. E assim lhe respondeu: "Segundo isso, como também lá reza a trova, colhões lhe serão as penhas, e o dormir sempre velar." E sendo assim, pôde muito bem apiar-se, com a certeza de achar nessa choça ocasião e ocasiões para não dormir em todo um ano, quanto mais uma noite. E dito isto, foi segurar no estribo a Dom Quixote, o qual se apeou com muita dificuldade e trabalho, como homem em todo o dia nem migalha tinha provado. Disse logo ao hospedeiro que tivesse muito cuidado naquele cavalo, porque
era a melhor peça de quantas consumiam pão neste mundo. Reparou nele o vendeiro, e nem por isso lhe pareceu tão bom como Dom Quixote lhe dizia, e nem metade. Acomodou-o na cavalariça e voltou a saber o que o seu hóspede mandava. Achou-o já às boas com as donzelas, que o estavam desarmando. Do peito de armas e couraça bem o tinham elas desquitado, mas o que nunca puderam foi desencaixar-lhe a gola, nem tirar-lhe a composta selada, que trazia atada com umas fitas verdes, com tão cegos nós, que só cortando-as, no que ele de modo algum consentiu, e assim passou a noite com a selada posta, que era a mais extravagante e graciosa figura que se podia imaginar. Enquanto o estiveram desarmando, ele, que imaginava serem damas e senhoras das principais do castelo, aquelas duas safadas firmas, com muito donaire lhes repetia: nunca fora cavaleiro de damas tão bem servido, como ao vir de sua aldeia Dom Quixote o esclarecido. Donzelas tratavam dele, princesas do seu Rocim, ou Rocinante, que este é o nome do meu cavalo, senhoras minhas, e Dom Quixote de la Mancha o meu. Não quisera eu descobrir-me até que as façanhas obradas em vosso serviço e prol por si me proclamassem. Mas a necessidade de acomodar ao lance presente este romance antigo de Lançarote ocasionou que viesseis a saber o meu nome antes do tempo. Dia, porém, virá em que vossas senhorias me intimem suas ordens e eu lhes cumpra, mostrando com o valor do meu braço o meu grande desejo de servir-vos. As moças, que não andavam correntes em semelhantes retóricas, não respondiam palavra. Unicamente lhe perguntaram se queria comer alguma coisa. Da melhor vontade, e seja o que for, respondeu Dom Quixote. Porque, segundo entendo, bom prol me faria. Quis logo a mofina que fosse aquele dia uma sexta-feira, não havendo na locanda senão umas postas de um pescado, que em Castela se chama abadejo, e em Andaluzia bacalhau. Noutras partes curadilho, e noutras chuchuela. Perguntaram-lhe se porventura comeria sua mercê chuchuela, atendendo a não haver por então outro conduto. Muitas chuchuelas, então, respondeu Dom Quixote, que são diminutivos, somarão uma truta. Tanto me vale que me deem 8 reais pegados como em miúdos, e quem sabe se as chuchuelas não serão como a vitela, que é melhor do que a vaca, como o cabrito é mais saboroso que o bode. Veja, porém, o que for. Venha logo, que o trabalho e o peso das armas não se pode levar sem o governo das tripas. Puseram-lhe a mesa à porta da venda para estar mais fresca, e trouxe-lhe o hospedeiro uma porção do mal remolhado e pior cozido de bacalhau, e um pão tão negro que de tão má cara como as armas de Dom Quixote. Pratinho para uma boa risota era vê-lo comer, porque, como tinha posta a selada e a viseira erguida, não podia meter nada para a boca por suas próprias mãos, e por isso uma daquelas senhoras o ajudava em tal serviço. Agora, o dar-lhe de beber é o que não foi possível, nem jamais o seria, se o vendeiro não furara os nós de uma cana e, metendo-lhe na boca uma das extremidades dela, lhe não vazasse pela outra o vinho. Com tudo aquilo se conformava o sofrido fidalgo, só por se não lhe cortarem os atiros da selada. E nisso estavam, quando à venda chegou um capador de porcos e deu sinal de si correndo a sua gaita de canas 4 ou 5 vezes, com o que se acabou de capacitar Dom Quixote de que estava em algum famoso castelo, e o serviam com música, e que o abadejo eram trutas, o pão candial, as 2 mulherinhas damas, e o vendeiro castelão do castelo. E com isto dava por bem empregada sua determinação e saída.
O que, porém, sobretudo o desassossegava era não se ver ainda armado o cavaleiro, por lhe parecer que, antes disso, não lhe era dado entrar por justos cabais em aventura alguma.